Será que existe uma fórmula perfeita para preparar uma aula particular? Será que, independente do nível do aluno ou do objetivo, a gente consegue ter um padrão em todas as nossas aulas que atenda e satisfaça os alunos e traga resultados? Vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje qual que é a sequência que eu uso na minha preparação de aulas, independente do nível, independente do objetivo, sempre tem esse raciocínio por trás da minha preparação de aulas e eu tenho me sentido muito satisfeita nos últimos anos em fazer dessa forma, traz muito resultado para os meus alunos particulares e por isso que eu chamei de modelo da aula perfeita. Vamos lá que eu vou te explicar como é que funciona. Muitos professores gastam muito tempo e dinheiro na preparação de uma aula particular. Muita gente investe em vários sites de assinatura, muitas ferramentas, aplicativos, tudo em busca de uma aula dinâmica, de uma aula de qualidade, mas isso não necessariamente garante que essa aula vai ser uma aula funcional. E quando o aluno vem em busca de aulas particulares, ele quer usar a língua. Então, ele precisa mais da função da língua. Eu penso muito que o primeiro erro acontece quando o professor já coloca como título da aula o tópico gramatical. O tema da aula vai ser Present Perfect. O tema da aula vai ser Prepositions. Ele escolhe já o tema da aula como a regra gramatical. E isso, para mim, é uma das primeiras falhas, porque vai direcionar toda uma aula focada na forma, focada na regra. Por isso que quando eu raciocino e eu planejo as minhas aulas, eu gosto muito de considerar que o primeiro passo é a função. Para que serve aquilo ali? Baseado nos objetivos que o aluno tem, eu vou olhar qual vai ser o tema da aula. Digamos que a proposta é ensinar algum tópico gramatical. Vamos levar em consideração aqui o present perfect. Então, eu preciso ensinar o present perfect. Mas sempre eu vou me perguntar, para que as pessoas usam o present perfect em uma situação na vida real? No dia a dia, na rotina, no uso real. Em que situações um falante do idioma vai usar o present perfect? É a partir daí que eu começo a minha preparação de aula. Então, independente de ser present perfect, de ser preposição, de ser qualquer regra gramatical, futuro, presente, passado, seja lá o que for, eu vou sempre considerar e imaginar uma situação real em que aquela estrutura ela é usada, ela é funcional. E a partir disso, eu vou planejar a minha aula para que o meu aluno consiga chegar nessa situação. Então, considerando que o primeiro passo é a função, o segundo passo é encontrar uma situação real e possível disso acontecer para que eu use como cenário da minha aula particular. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, um assunto de uma aula que é preposições, em que situações da vida real as pessoas usam preposições? Digamos que eu perdi alguma coisa na minha casa, perdi algum objeto. E aí, quando eu vou procurar aquele objeto, é natural que eu use algumas preposições. Então, onde estão meus óculos? Eu achei que eu tinha deixado em cima da mesa. Será que ficou embaixo do sofá? Vou procurar dentro das gavetas. Então, quando eu estou narrando essa situação, que é uma situação real e possível, é natural que eu use as preposições. E isso vai fazer com que o aluno, de fato, se enxergue dentro daquelas situações. No caso de preposições, se você abrir a maioria dos livros didáticos, quando vão ensinar preposições, existem ali algumas imagens, às vezes tem uma caixa, e aí tem um gato, e tem uma maçã, e tem uma criança. A criança está dentro da caixa, está na frente, está atrás. Então, existe uma prática ali daquela situação, mas às vezes o aluno ele tem dificuldade de se enxergar naquele momento. E isso prejudica muito que ele retenha essa informação. Porque o nosso cérebro, se ele não vê correlação com aquilo que eu estou aprendendo, com o meu uso, com a minha vida, é mais difícil que ele vá reter aquela informação. Rapidamente, ele vai esquecer todas aquelas regras. Por isso que eu sempre gosto de contextualizar a aula dentro de um cenário que o aluno, de fato, possa olhar e pensar, essa situação já aconteceu comigo ou poderia acontecer comigo. Então, ele começa a relacionar, até lembrar alguma história que já aconteceu com ele, e aí faz mais sentido que ele pegue aquela estrutura gramatical ou qualquer outra regra que ele esteja aprendendo e ele consiga aplicar no próprio exemplo.
Então, primeiro eu vou identificar qual que é a função daquela estrutura, depois eu vou encontrar uma situação em que aquela estrutura é usada na vida real e logo em seguida eu vou apresentar a situação. Então, eu vou criar um cenário, vou criar um contexto. Posso tentar fazer isso através de uso de material autêntico, se eu encontrar algum vídeo, alguma cena que exista essa situação ali, que eu possa aproveitar algum trecho. Se não, eu mesma posso criar aquela situação, mas que se aproxima bastante de uma situação real. Depois que eu apresentei ao aluno a situação, perceba que até agora eu não ensinei nenhuma estrutura. Eu só planejei qual é a situação, coloquei o aluno dentro daquela situação, ele se imaginou ali e eu vou colocar alguma situação em que aquelas preposições sejam usadas. Ele vai somente visualizar, se familiarizar, retomar lembranças que algo daquele sentido possa ter acontecido com ele, e eu agora preparei o meu aluno para ensinar a regra. Agora sim, depois que o aluno entendeu o que está acontecendo, ele entendeu qual é o cenário, ele entendeu qual é o contexto, eu vou apresentar as regras linguísticas. Eu também gosto de apresentar as regras linguísticas a partir de uma criação de hipóteses. Então, você pode usar imagens, usa as frases, destaca ali de cores diferentes a regra gramatical e pede para que o aluno consiga gerar possibilidades, gerar hipóteses para que ele chegue em conclusões. Não necessariamente já dizer, olha, sempre que for on, é isso, sempre que for in, é isso. Dá imagens para que ele faça correlações. Tudo isso vai estimular o cérebro do seu aluno a criar, a ter um raciocínio para chegar naquela situação. E isso também ajuda muito a reter esse conhecimento. Depois que eu apresento essas regras linguísticas de forma destacada para que o aluno ele crie essas hipóteses, agora sim eu vou começar a praticar. Primeiro eu faço uma prática controlada, em que a regra, o objetivo é só realmente praticar a estrutura. Então agora eu posso usar vários joguinhos online e, gente, eu uso muita coisa gratuita. Uso muito o Wordwall, uso muito o All Things Grammar, uso jogos online no Bamboozle, uso muitos sites, né, no caso aqui do inglês, que podem ser encontrados gratuitamente, você não precisaria investir e funcionam super bem, às vezes até muito mais do que muitas aulas pagas em plataformas de assinatura. Depois que o aluno praticou aquela situação ali de forma controlada, ele praticou a regra, ele fez algum joguinho, ele praticou ali como é que aquela estrutura funciona na língua, agora ele vai para um momento de prática livre. Vou levar o aluno para uma situação, uma simulação de algum momento que ele possa enfrentar aquela dificuldade. Posso pegar a mesma situação do contexto e posso dizer para ele, olha, tem algum objeto aqui que eu escondi. Você vai tentar adivinhar onde é que esse objeto está. E ele pode começar a fazer perguntas usando as preposições. Então, será que está em cima? Será que está embaixo? Será que está atrás? Do lado? Do outro? Então, ele precisa fazer perguntas para tentar encontrar um determinado objeto, por exemplo. Então, agora ele está usando de uma forma mais livre. Eu coloquei ele dentro da situação, mas ele vai precisar criar as frases, ele vai precisar formular as perguntas. E agora o aluno ele tem mais autonomia. Ele não está simplesmente cumprindo ali, mostrando as regras. Ele está de fato usando aquilo ali em uma situação de mundo real. Então, para resumir aqui como que toda essa aula aconteceu, primeiro eu penso em qual é a função daquela estrutura que eu estou querendo ensinar, encontro uma situação possível de mundo real para contextualizar, apresento as regras linguísticas ali em situações de criação de hipóteses, o aluno depois vai fazer práticas controladas para treinar a estrutura. Depois o aluno vai fazer práticas livres em situações possíveis e reais, então uma simulação. E aqui eu fecho o ciclo de uma aula que funciona super bem. Não precisei fazer grandes investimentos, posso usar vários vídeos do próprio YouTube, várias ferramentas gratuitas. Não tenho nada contra sites de assinatura, inclusive eu assino vários sites de assinatura, mas eu só quero te falar que você não precisa disso para que você tenha qualidade nas suas aulas. Você precisa de um bom aprofundamento pedagógico para que você entenda sobre métodos, sobre teoria, e aí você consiga fazer as melhores escolhas daquilo que você vai aplicar nas aulas com seus alunos particulares. Para que você consiga visualizar um exemplo de como que uma aula nessa estrutura funcionaria, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo um link de um planejamento de uma aula, e eu
também uso o Notion, não somente para planejar a aula, mas para dar as aulas. Não faço slides no Canva, não faço nada disso. Eu estruturo a aula ali no Notion, eu vou passando por aquele material, apresento ao aluno, depois aquele próprio material já entra no caderno do aluno, e a gente pode falar sobre isso em outros vídeos. Mas eu só quero que você visualize um exemplo de uma aula nessa estrutura, nesse modelo que eu acabei de trazer para vocês. Agora eu quero ouvir de você. Como é que você cria suas aulas? Algumas das partes que eu falei aqui fazem sentido para você? Você também tem aplicado isso com seus alunos particulares? Comenta aqui abaixo que eu vou adorar ler o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!